Há momentos em que a vida parece um tabuleiro agitado demais. Compromissos, mensagens, urgências que pedem passagem. A tentação é responder a tudo com pressa, como se a velocidade desse sentido à existência. Mas e se o que você procura não estiver na corrida, e sim na cadência? E se a mudança não nascer de um grande evento, e sim de pequenos atos que você é capaz de honrar todos os dias, como quem acende discretamente uma chama que não se apaga? O que proponho não é um milagre, tampouco um espetáculo. É um ensaio de presença em 3 auroras, 3 manhãs que você viverá como um pacto silencioso com a sua própria essência. Não se trata de virar outra pessoa, e sim de revelar a pessoa que o ruído do mundo tem escondido de você. Não é sobre provar nada, é sobre escutar o que você já sabe, mas esqueceu. E, a partir disso, agir. A primeira aurora começa antes do mundo acordar. Sem telas, sem notícias, sem justificativas. Apenas você e a respiração. Não para fugir da realidade, mas para entrar nela sem ser arrastado. Feche os olhos por alguns minutos e preste atenção no ar que chega e vai embora. Como as marés que esculpem pacientemente as rochas. Você não faz silêncio, você permite que ele aconteça. Aos poucos, o corpo lembra o que é estar vivo sem precisar de estímulos constantes. A mente para de correr atrás do próximo pensamento e aprende a ouvir o que ficou para trás. A intenção. Intenção é diferente de agenda. Agenda é a sequência do dia. Intenção é o rumo do coração. Pergunte a si mesmo, com honestidade, o que merece minha energia hoje? Não busque respostas grandiosas. Talvez seja a coragem de começar algo que você adia. Talvez seja a disciplina de concluir o que começou. Ou a generosidade de ser gentil com quem divide o caminho. Escolha uma intenção e a trate como bússola, não como algema. O mundo tentará puxá-lo para os atalhos. Você, ao lembrar a intenção, retorna ao eixo. Ainda nessa primeira manhã, faça um gesto simples. Olhe ao redor como quem chega a um lugar pela primeira vez. Repare na luz que entra pela janela, no aroma que anuncia a água quente, no som tímido das ruas despertando. Agradecer não é um truque emocional, é um ato de soberania. Quando você se permite ver o que já tem, deixa de ser refém do que falta. E quando a mente se liberta da falta, a presença se torna possível. Ao longo do dia, você notará algo curioso. As mesmas demandas de sempre parecem menos agressivas. Não porque sumiram, mas porque você mudou de posição. Antes, era empurrado, agora, escolhe. Antes, reagia, agora, responde. Entre o estímulo e a resposta, você inaugurou um intervalo. Pequeno, sim, mas suficiente para caber a sua liberdade. A segunda aurora pede espaço. Não só nas gavetas, mas sobretudo nos vínculos invisíveis que consomem sua atenção. Há coisas que você guarda por hábito, pessoas que mantém por culpa, rotinas que repete por medo de desapontar expectativas que nem são suas. Ouça, desapego não é frieza, é clareza. Quem carrega menos anda melhor. Remova um excesso hoje. Um objeto, um compromisso, um sim automático. Substitua-o por um não que proteja o que é essencial. Você não abandona o mundo, você para de abandonar a si mesmo. Enquanto a casa e a agenda respiram, uma ordem discreta se instala no pensamento. Você descobre que a bagunça lá fora era irmã da bagunça aqui dentro e que, quando escolhe a simplicidade, o seu tempo ganha peso específico. Tarefas ordinárias voltam a ter dignidade. O ato de cozinhar, caminhar, escrever, trabalhar, tudo parece mais inteiro quando não precisa disputar audiência com a ansiedade de estar em outro lugar. A terceira aurora é uma conversa, não com as vozes do mundo, mas com as vozes que o mundo despertou em você. Em algum momento do dia,
diante de alguém, resista ao impulso de preencher o ar com explicações. Ouça para entender, não para responder. Há uma sabedoria que só aparece quando a sua fala não tenta vencer a do outro. O silêncio, aqui, não é retraimento, é amplitude. Você se torna maior por dentro. E, ao se tornar maior, briga menos. À noite, antes de encerrar o terceiro dia, faça o gesto final. Uma revisão sem crueldade. Não cole notas. Não se julgue como juiz severo. Apenas pergunte: onde fui coerente com a minha intenção? Onde me perdi de mim? Quando encontrar deslizes, e vai encontrar, não os trate como fracassos, e sim como coordenadas. Eles apontam onde sua atenção precisa chegar amanhã. O aprendizado é o verdadeiro prêmio. E o prêmio não se dá em público. Acontece no bastidor onde você ajusta o leme. Pode ser que você conclua: apenas 3 dias? Sim, 3 dias não mudam tudo, mas mudam você, que muda tudo. A transformação profunda não nasce de grandes gestos eventuais, e sim de pequenos pactos repetidos. O que você inaugura em 3 dias é um método. Acordar com intenção, viver com leveza, encerrar com consciência. Quando isso vira ritmo, o destino deixa de ser sorte. Torna-se consequência. Talvez a maior descoberta desses 3 amanheceres seja perceber que a força que você buscava do lado de fora sempre esteve aí, adormecida, esperando um convite. Você não precisa de permissão para recomeçar, precisa de uma decisão, honrar o que é simples. A disciplina que sustenta uma vida boa não é rígida, é terna, não humilha, eleva, não exige aplausos, exige presença. Se amanhã você tropeçar, não recomece do zero com culpa. Recomece do agora com humildade. A constância não é mover montanhas, é voltar. Voltar ao silêncio da manhã, à intenção que organiza o dia, ao desapego que libera espaço, à escuta que humaniza, à revisão que aperfeiçoa, e então mais 3 dias, e depois mais 3, até que o extraordinário da sua trajetória seja simplesmente você em paz com o que repete. A vida, no fim, não é aquilo que sonhamos fazer um dia distante, é aquilo que fazemos hoje com o que temos, onde estamos. Esse é o segredo das auroras. Cada uma carrega a chance de ser a primeira. E toda primeira chance é também uma promessa. A promessa de que você não precisa de um novo mundo para começar, só de novos olhos para o mundo de sempre. Há uma diferença silenciosa entre quem vive correndo atrás de metas grandiosas e quem constrói, em silêncio, uma vida grande. O primeiro mede-se por resultados. O segundo mede-se por rumo. Resultados vêm e vão, mudam de forma, obedecem a contingências. O rumo é íntimo. Ele permanece mesmo quando nada parece sair como esperado. O método que começamos nas 3 auroras é, no fundo, um ajuste de rumo. E todo ajuste de rumo, quando mantido, muda o destino. Você já percebeu como as pequenas escolhas repetidas criam uma espécie de assinatura no tempo? O jeito como você acorda, a forma como cuida do que possui, a atenção com que trata as pessoas, a honestidade com que olha para si, tudo isso vai bordando, ponto a ponto, a trama do que você se torna. A transformação não acontece com você. Ela acontece em você quando os mesmos gestos coerentes se repetem. É por isso que 3 dias são importantes. Eles demonstram o padrão que você pode sustentar. Depois, basta continuar. Continuar não é glamuroso. Continuar é arte bruta. É cumprir promessas pequenas quando ninguém está vendo. É dizer não ao que rouba a sua clareza, ainda que pareça inofensivo. É manter os rituais quando o humor oscila. É aceitar que o progresso mede-se em milímetros, não em fogos de artifício. Enquanto o mundo promete atalhos, você escolhe estrada. Enquanto tudo pede urgência, você oferece ritmo. E é nesse gesto de madura teimosia que nasce a grandeza serena.
No trabalho, esse método invisível aparece como presença que resolve. Você não precisa ocupar todos os espaços, precisa honrar o seu espaço com excelência. A disciplina de concentrar-se no que é seu e de concluir o que começa magnetiza confiança. Pessoas previsíveis no melhor sentido, não porque são robôs, mas porque são confiáveis. Elas viram referência não pelo que prometem, mas pelo que entregam. Não pela autopromoção, mas pela consistência. Nos relacionamentos, o método se revela na escuta generosa. Falar menos não é se calar para sempre. É falar quando há algo necessário a dizer. E, antes de falar, entender. Você descobrirá que muitos conflitos desaparecem quando a sua resposta nasce de um coração que não precisa vencer debates. A firmeza não grita. Ela se posiciona sem ferir, e a ternura não cede à covardia. Ela protege sem se anular. Quando você aprende a ouvir, aprende também a escolher a própria batalha, e a maioria delas não merece sua energia. Consigo mesmo, o método se traduz em honestidade compassiva. Você passa a distinguir dois tipos de exigência: a que humilha e a que eleva. A que humilha cobra resultados impossíveis e chama isso de ambição. A que eleva cobra constância possível e chama isso de honra. A primeira faz você se odiar quando falha. A segunda transforma a falha em dado de aprendizado. A maturidade está em ter critérios para si, não chicotes. Critério guia, chicote destrói. Em algum ponto dessa caminhada, você vai sentir a tentação de transformar tudo em performance. Veja como acordo cedo, veja como sou disciplinado, veja como desenvolvimento minha mente. Cuidado! O ego adora vestir o uniforme do progresso para voltar a comandar o palco. Progresso real não pede plateia. Ele inspira, é claro, mas não implora para ser notado. Quem mantém a alma no lugar evita transformar a disciplina em vaidade. O que você faz por si não precisa virar espetáculo para os outros. Há também o tema da imagem. Esse personagem que criamos para sermos aceitos. A imagem é útil como roupa de trabalho, torna-se perigosa quando vira pele. O método invisível convida a um retorno à essência. Alinhar ação e valor, fala e gesto, público e privado. Você não precisa ser o herói de ninguém, precisa ser inteiro. Quando o dentro e o fora se aproximam, a vida pesa menos. Não é perfeição, é coerência possível. E quando vierem os dias difusos, aqueles em que a cabeça embaça, o corpo pesa e a vontade some, é aí que o método se prova. Faça o mínimo que preserva o seu rumo. Uma respiração mais longa. 5 minutos de silêncio, um pequeno ajuste na casa, um não que protege o seu foco, uma revisão breve à noite. O mínimo feito com verdade vale mais do que o máximo feito de vez em quando. Em outras palavras, prefira pouco sempre a muito nunca. Com o tempo, você notará efeitos colaterais belos. A pressa diminuirá de volume, a comparação perderá sentido, a inveja deixará de encontrar lugar. Por quê? Porque cada vez que escolhe o que é seu e cuida, a vida dos outros para de ser régua da sua. Você desejará o bem, admirará trajetórias, aprenderá com diferenças, mas não se sentirá diminuído por elas. A régua volta a ser interna, e uma régua interna, bem calibrada, devolve à existência aquilo que todos buscamos: dignidade. Talvez alguém pergunte: qual é o propósito disso tudo? Propósito. Aqui não é frase de efeito, é coerência aplicada. É a soma das suas escolhas que, vistas de longe, desenham uma direção ética. Você não controla o que o mundo faz com você. Controla o que você faz consigo quando o mundo acontece. Se o seu propósito é viver com coragem, gentileza e verdade, cada dia oferece chances de cumprir essa promessa em escala humana. Numa conversa difícil, numa renúncia necessária, numa tarefa bem feita, num pedido de perdão.
E quanto ao futuro, o método não ignora a ambição. Ele a educa. Sonhe grande, sim, mas trabalhe pequeno e constante. Sonhos são faróis, passos são trilhas. Quem caminha com passos honestos chega mais longe do que quem corre para impressionar. A vida não é uma corrida de 100 metros, é um caminho de montanha. E montanhas se vencem com respiração, uma após a outra, sem pressa de provar nada. No fim das contas, mudar de vida não é uma explosão que ressignifica tudo de uma vez. É a aritmética dos dias, somar silenciosamente gestos que apontam para o mesmo norte. As 3 auroras foram só o início. A partir de agora, a pergunta não é quanto tempo demora, e sim quantas vezes você decide continuar. E continuar, já sabemos, é a arte dos que têm pacto com o que importa. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que existe uma força nova em você. Não teatral, não ruidosa. Uma força quieta, como as raízes que ninguém vê, mas que sustentam a árvore inteira. Guarde-a, honre-a, faça dela o seu modo de estar no mundo, porque quando a raiz é profunda, o vento pode até vir forte, mas não leva. E então, qual será a sua intenção amanhã? Não prometa o impossível, escolha o possível essencial e repita 3 dias. Depois, mais 3. Depois, uma vida. Se este roteiro te alcançou, inscreva-se no canal O Viking Estoico, deixe o like e compartilhe com quem precisa reencontrar a própria direção. Aqui, a gente não corre atrás de aplauso, a gente constrói presença.